Olá, tudo bem? Você que tem investido tempo em algumas tarefas, tem investido tempo, tem escrito metas, objetivos, sonhos, e talvez você não chegou ainda onde você quer. E aí, hoje nós vamos conversar sobre o que é foco, né? Foco nos resultados, certo? E aí eu quero falar com você sobre isso. Eu sou Mário Franco, sou analista comportamental. Minha missão é ajudar pessoas a tomar decisões extraordinárias que façam total diferença. Eu quero ler aqui, eu fiz uma pesquisa rápida no Google, né? E eu coloquei foco na física, qualquer ponto para o qual converge ou do qual diverge um feixe de ondas eletromagnéticas ou sonoras ou um feixe de raios luminosos. Figurado, né? O sentido figurado. Ponto para o qual converge alguma coisa. Então tem uma frase que diz: o que focamos, o que a gente foca, se expande. Então, quando você mantém o foco em uma coisa, ela se expande. Por que que é importante saber isso? Porque às vezes a gente foca no problema e às vezes a gente foca na solução. E aí, ó, meu professor de física está bem aí, falando aí sobre o foco, né? Então, quem nunca pegou uma, não sei se você já fez essa brincadeira, né? Mas você pega uma lupa e vai até o jardim, né, para aqueles mais afortunados, ou algum outro lugar, né? E aí você coloca a lupa de forma que o raio solar bate nela e você foca em um ponto de uma folha, pode ser uma folha de papel, pode ser uma folha seca, e ela começa a queimar aquela folha. E isso é o foco. Você ajusta o foco e toda a energia converge através daquele feixe luminoso para aquele lugar. Expliquei bem, Evandro? Meu professor de física, hoje é advogado, né? Trabalha na Secretaria de Educação, tem um canal do YouTube incrível, né? Que são as curiosidades bíblicas. Um cara que eu respeito muito, tá aí. Também o Moisés Valadares, né? Tá aí no chat. Muito bacana, Moisés. Obrigado pela presença. Cara que tem uma visão incrível aí. Logo, logo vai ter um canal no YouTube também para a gente. Então, por que foco nos resultados? Pelo seguinte, como vocês sabem, eu, eu tenho eu tenho atendido, né, com muito prazer, trabalhado com análise comportamental, trabalhado sessões de coaching integral sistêmico, onde a gente trabalha com inteligência emocional e tudo mais. E eu tenho tido clientes incríveis, clientes que têm resultado, pessoas que têm tomado decisões extraordinárias, é, pessoas que têm tido resultado nas áreas financeiras, na área pessoal. Então, eu tenho um cliente assim, não queria casar, fez o processo, acabou se relacionando novamente, casando novamente. Tem gente que queria separar, e aí fez o processo de coaching, acabou vendo uma diferença nos resultados, acabou percebendo as nuances do relacionamento e acabou salvando o seu casamento. Né? Quem salva não sou eu, quem salva é a pessoa, né? A própria pessoa salva o casamento. É, pessoas que chegaram ali sem perspectiva de vida. Tive clientes endinheirados também, muito dinheiro, mas pouco sucesso no amor, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque assim, não pode contar a história que bata com a história de outra pessoa, né? Por quê? Porque no processo de coaching, o cliente pode falar do processo que ele quiser. Eu não falo o que acontece numa sala, né, o que a gente conversa ali, nem com a minha esposa. Então, é por isso. E aí, uma das coisas que eu percebo dentro desse universo é justamente a falta de foco em resultado. A maioria de nós aprendeu a ter foco em tarefa, em fazer coisas. E aí eu até anotei umas frases aqui que eu vou compartilhar com vocês, que assim, quem foca em tarefa e não foca em resultado, ou seja, o que significa isso? A pessoa que foca no fazer e não no porquê fazendo, no objetivo geral, ela gira em círculo, ela fica girando sem ter perspectiva. Vou dar um exemplo simples, eu gosto de exemplo prático. Qual é o exemplo simples? É assim, ó. Você pega uma pessoa que ela trabalhou o dia todo, ela correu para cima e para baixo, fez e tal, e chega no final do dia e ela não vê resultado do seu trabalho, ela não sabe o que ela fez com o dia dela. E aí, tem gente que talvez assim
dispersivamente, eu não sei se essa é a palavra, mas ela acaba dizendo assim, fulano não alcança as coisas porque é preguiçoso. A pessoa olha assim, não sou preguiçoso, eu faço muita coisa. Pois é, fazer muita coisa não traz resultado, porque o foco está na tarefa. Então tem gente assim, vou montar uma empresa, aí ele foca em fazer uma planilha. Planilha não traz resultado. Planilha é ferramenta, é jeito de alcançar alguma coisa. Então a pessoa passa o dia todinho mexendo numa planilha. Não, eu tenho que organizar a minha clientela. E ele passa o dia todo e não vende nada. Mas ele organizou tudo. E aí ele focou em quê? Numa tarefa. Quer dizer que a planilha não é obrigatória? É, só que você tem que focar assim, para que essa tarefa? Para ter um resultado, que é a organização. Eu faço ela rapidamente, mas eu foco em qual resultado? Toda empresa precisa de faturamento. Então, meu amigo Paulo Vieira diz: sem dinheiro não há poesia, né? Então, tem gente que tem um negócio, mas ele não ganha dinheiro. E ele fala assim, mas eu trabalho tanto, eu passo o dia todo nessa empresa, pois é, mas o foco, infelizmente, não está no resultado. E aí, o que, que é resultado, né? Primeira coisa, quando você vai iniciar qualquer projeto, é você definir qual é o resultado que você espera alcançar. Estamos aí no ano eleitoral, né? Apesar de que vai prorrogar um pouco aí o tempo, mas a pessoa pensa assim, para que eu vou entrar na política? Ela tem que ter um foco no resultado. Será que eu vou ganhar mesmo? Tem que ter um foco no resultado. A pessoa que vai fazer faculdade tem que ter um foco no resultado. Senão fala assim, você tem que fazer faculdade. Tem gente que entra na faculdade sem saber por que tem que fazer faculdade. Tá certo? Então, você precisa definir o resultado. Não existe como você pensar em tarefa sem resultado. Eu falei que ia compartilhar algumas frases aqui, né? Eu tenho anotado algumas frases desde 2016, são frases que me ajudam, né? Porque a primeira coisa que precisa mudar em você é a sua filosofia de vida. O que te leva para o buraco ou o que te leva para o sucesso? A sua filosofia de vida. Quando você vê uma pessoa vivendo a vida dela, seja quais forem resultados, sejam quais forem os resultados que ela está colhendo da sua filosofia de vida. No primeiro dia nós falamos sobre a semente. Então a semente, a constituição da semente, o resultado da semente vem da filosofia de vida que a pessoa tem. Por exemplo, você vê uma pessoa que acredita que estudar é a coisa mais importante da vida. Aí você vê uma pessoa muito inteligente sem dinheiro. E aí você fala assim: como pode alguém ter estudado tanto e não ganhar dinheiro com toda essa inteligência? Por quê? Porque o foco estava no estudo, não na aplicação do estudo. Entende? Por exemplo, você conhece um homem que ele é muito bom no que faz. Um homem ou uma mulher, né? É muito bom no que faz. Ele é do operacional. Ele é lá, por exemplo, um mecânico, um cabeleireiro, uma manicura. Então, ele é muito bom no que faz. Aí ele trabalha para alguém. E um dia ele acorda assim e fica pensando: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu sou o melhor cabeleireiro desse salão. A moça fala assim: eu sou a melhor nesse negócio. Se eu tiver um salão, eu posso muito mais, eu posso. E aí ela monta um salão para ela. E aí, apesar dela ser muito boa no que faz, ela não sabe administrar o salão. Onde é que está o foco dela? Na tarefa, no operacional. Sendo que a pirâmide de uma empresa que contempla qualquer negócio, seja ele associação, federação, empresa privada, empresa pública, órgão, projeto, qualquer coisa, ela tem três áreas. Quais são as três áreas? O primeiro, a base ali, é realmente o operacional. Sem um operacional, você não tem empresa, certo? Então, uma empresa que mexe com corte de cabelo tem que ter alguém que corte cabelo. Isso é lógico. E isso vale para tudo. Se a pessoa tem uma oficina mecânica, tem que ter alguém que conserte carro, né? Porque senão a empresa não sobrevive. Mas o que, que vem depois do operacional? Essa é a base. Vem depois do operacional. O tático. O que, que é o tático? É a estrutura para que o operacional trabalhe, que é a maior parte das reivindicações nas empresas. Olha, nesse lugar não tem o material necessário para a gente trabalhar com excelência.
Então vem a estrutura. E por último, lá no topo da pirâmide, existe o estratégico. Então, por exemplo, ó, eu conversei com um dono de salão de beleza, ele tem um salão de beleza e ele é até bem sucedido. E ele falou assim: sabe uma coisa que eu tenho percebido? Muitos salões de beleza não são administrados por cabeleireiros. Muitos salões de beleza não pertencem a cabeleireiros. Eu falei, como é que é isso? Porque quem está de fora do negócio acha que todo mundo que está dentro de um salão de beleza, né, que corta cabelo, são pessoas que cortam cabelo. Ele falou assim, Mário, o que está acontecendo hoje é assim, ó. Uma pessoa tem uma ideia de negócio e ele é um ótimo gestor. Ele pega e fica na parte estratégica. Ele não entende de operacional na prática, mas ele entende de comandar gente. Então, o que ele faz? Ele arruma investidor. Olha que ideia bacana de negócio, né? É boa. Ele arruma investidor que põe o dinheiro e aí ele coloca toda a estrutura, que é o tático, e contrata o operacional. E ele cria a marca dele. Alguma semelhança aí na vida real, pá, aquelas marcas, né, que existem sem que você necessariamente veja o dono fazendo o operacional. Mas ele contrata gente boa, ele dá treinamento, ele paga curso, ele faz o operacional muito bem feito e ele entende o que faz o operacional, mas se colocar ele para cortar cabelo, ele não sabe. E segundo esse cabeleireiro que me falou isso, são os salões que mais estão crescendo. Agora, quando um cabeleireiro é muito bom no operacional e ele tem o próprio salão, ele não sabe administrar, porque falta a, a criação de branding, que é a consolidação da marca, falta o estratégico, como se divulgar, né? A pessoa não entende de marketing. Então, o que está acontecendo? Tem um livro que ele é grosso pra caramba, ele é assim, ó. Chama O Mundo é Plano, O Mundo é Plano, de Thomas Friedman. E ele fala muito sobre essas estratégias, né? Você vai enriquecer com isso. E aí eu, conversando com esse cabeleireiro, eu lembrei muito do livro, né? Que ele fala o mundo é plano, ou seja, as coisas estão sendo negociadas de uma forma diferente. E aí o que acontece? Muita gente ainda está daquele jeito. Se eu estudar muito, se eu fizer faculdade, se eu for fizer um mestrado, vão me contratar e vão me pagar bem. Não deixa de ser verdade para alguns, mas tem gente buscando estabilidade nisso, e nós estamos vendo aí no meio dessa pandemia que estabilidade não existe. Então, olha só, é, nem todo sonho se torna realidade, é uma das frases que eu anotei, tá? Nem todo sonho se torna realidade, mas nenhuma realidade existe sem ser sonhada. O prédio que você está agora, o lugar que você está, se você está dentro de um empreendimento, né, de concreto, de tábua, seja lá do que for, você está dentro de, um, de uma peça material que foi pensada por alguém. Teve alguém que projetou isso daí e projetou primeiro aonde? Na cabeça. Depois externou isso. Então, para você ter resultado, a primeira coisa que você precisa fazer é voltar a sonhar. Não existe como você ter resultados se você não sonhar. Por quê? Porque o sonho é motivador. O sonho é aquele que te faz acordar de manhã. Como é que eu sei, Mário, que eu estou sonhando ou não? Primeira coisa, se você está acordando cansado, se você está acordando sem vontade de levantar da cama, se você só vai para o trabalho na marra, você já perdeu seus sonhos há muito tempo. Então, o sonho ele vai te fazer enxergar o resultado que você quer, tá bom? Gente, quem está aí online, já deixa o like aí, porque é muito bom, entendeu? Me ajuda muito. Quando você clica nesse legalzinho aí, gostei, o YouTube entende que esse canal é relevante, tá bom? Isso me ajuda muito, 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 tá bom? Então, repetindo a frase, nem todo sonho se torna realidade, mas nenhuma realidade existe sem ser sonhada. Então, guarda isso daí, tá certo? Toda execução bem-sucedida vem de um planejamento bem feito.
Então, se eu quero um resultado, eu sonho com resultado. Sonhar é uma coisa, está lá na sua cabeça, eu sonho, né? Eu quero fazer tal coisa. Isso é um sonho, é um desejo, é um objetivo, uma meta, um alvo, né? E aí, eu preciso agora planejar. O que é planejar? É colocar no papel. Quais são os dados? Nós temos no mundo, quando a gente faz o levantamento mundial, nós temos três tipos de pessoas. Quais são os três tipos? As pessoas que têm o planejamento bem feito, vou colocar assim, né? As pessoas que têm o planejamento bem feito, que estão no papel, as pessoas que seguem aqueles que têm planejamento bem feito, e as pessoas que não têm planejamento nenhum. É aquela que canta a música Deixa a vida me levar, vida leva eu. Desses três aqui, qual é o percentual? Só 2% da população mundial tem alvos e metas bem estabelecidos e um plano bem detalhado no seu caderno. Pode ser qualquer caderno, qualquer folha, pode ser qualquer lugar, pode ser no computador, no celular, mas a pessoa tem um plano detalhado do que ela quer alcançar na vida. 2%. 13%, que é o segundo grupo, né? São três grupos. 2% tem um planejamento bem detalhado. 13%, que é o segundo grupo, acompanha quem tem um planejamento bem detalhado, certo? Ele acompanha. Então, ele não é aquela pessoa tão organizada, mas ele assiste live, ele anda junto, ele lê livro, ele fala assim: olha, eu não sou aquele cara para desbravar, né? Mas eu sou aquele que vou logo depois. 13%. 13 mais 2, 15. Então, 15% da população são esses. 85% da população mundial não tem planejamento. Ele não segue ninguém, ele não tem necessidade de fazer planejamento e tal. O que é importante saber nesses dados? Primeiro, você definir de que grupo você faz parte. Você é cacique ou você é índio? Você é líder ou você é seguidor? Porque todo líder tem um planejamento bem feito e segue. Então, a frase que eu li é: toda execução bem-sucedida vem de um planejamento bem feito. Então, quando a pessoa fala assim, não, tá tudo na minha cabeça, ele não consegue trabalhar em equipe. Porque uma coisa é o que está na minha cabeça, ninguém pode ler mente. Porque quando eu falo, olha só, eu tenho uma palestra chamada Estratégia do Pensamento. Se inscreve aí e que eu vou falar mais sobre isso, tá bom? E também eu tenho um grupo chamado Vida Dinâmica. Para esse grupo, eu vou realmente liberar muito material. Como é que eu chego nesse grupo? Eu acho que já está até aqui, ó. Tá aqui, ó. Grupo do Telegram. Para quem não tem Telegram, já começa a se inscrever. Grupo do Telegram, tem o Vida Dinâmica e eu vou falar sobre a estratégia do pensamento. E quando você estuda sobre o pensamento, você percebe o seguinte: o que uma pessoa escuta, ela coloca no maquinário, que é a cabeça, e ela processa de uma forma própria. Você não tem como saber o que está na cabeça da pessoa. Então eu falo A, a pessoa entende B. Por que tantos casais brigam, tantas pessoas, colegas de serviço, irmãos e tal? Por quê? Um fala A e o outro entende B. Porque não é claro. Imagina um trabalho complexo. Aí fala assim, cara, tá só na sua cabeça. Ninguém mais da equipe sabe o que tem que ser feito. Porque tá só na sua cabeça. Você não compartilha, você não escreve, você não desenha, você não. Então, os melhores gestores, os melhores líderes, se é que você faz parte dos 2% e quer atrair pessoas para o seu projeto. Ah, Mário, eu tenho vontade de fazer um serviço social. Põe no papel. Desenhe, escreva, faça vídeo, faça diagrama, faça gráfico, faça de uma forma que outra pessoa possa enxergar e ver o que você quer dizer. Porque você fala, e aí a pessoa fala assim, tá, mas no final é o quê? Por quê? A pessoa está pensando em outra coisa no momento que você está falando, as pessoas colocam no seu maquinário e entendem coisas diferentes, então por aí vai. Aí você precisa então colocar no papel. Toda execução bem-sucedida vem de um planejamento bem feito, tá bom? Então, quando eu vou focar no resultado, eu preciso desenhar o resultado, para que a minha equipe saiba, para que as pessoas saibam para onde nós estamos indo, certo? Então, para onde nós estamos indo? Está aqui, está desenhado, está escrito, tá bom?
O resultado, a primeira pessoa a sonhar com o resultado tem que ser eu, certo? A primeira pessoa a ser motivada tem que ser eu. Se o sonho é meu, então eu tenho que me motivar para isso, ok? Vamos lá. Qual é o próximo tópico aqui? Ó? Então, o que é foco? Que resultado você espera? Como saber se eu estou focando no objetivo certo? Então, vamos lá. Quando você foca no objetivo errado, você tem grande prejuízo. Como é que é isso? Eu já vi gente chegar para mim e dizer assim, Mário, eu trabalhei por anos numa empresa, depois a pessoa me demitiu, sem mais nem menos. Bom, qual era o resultado que você esperava nessa empresa? Porque é a empresa do outro. Por que você não monta a sua empresa? Porque é fácil dizer que é cacique. É fácil dizer que você é líder e não seguidor. É fácil ficar dizendo que você simplesmente é o que toma decisão. Mas na prática mesmo, você é ou não é a pessoa que toma decisão? Se a sua vida fosse um navio, quem é o capitão desse navio? Essa é a grande pergunta. Então, você precisa entender que para eu saber se eu estou no resultado certo, primeiro eu tenho que saber assim, quem é que manda nesse projeto. Porque se você trabalha para alguém, você está trabalhando pelo resultado de alguém. E as decisões desse resultado, desse projeto, pertencem a esse alguém. Então, todo o seu esforço é seu. Quando eu olho para a vida dos judeus, eu percebo o seguinte: os judeus preferem trabalhar em projetos que eles sejam donos. Isso nos diz alguma coisa, nos ensina alguma coisa. Por quê? Se você quer ter independência financeira, você precisa trabalhar no que é seu. Você precisa trabalhar para você, tá certo? Fica a dica aí. Como é que eu sei que eu estou focando no objetivo certo? Primeiro, pelos resultados que você está colhendo. Tem gente que fala assim: não, eu estou com um projeto de construir uma nave espacial. Na última semana você trabalhou por esse projeto? Não. Então, você já sabe que está focando no lugar errado. Claro, pode haver exceção? Pode. Mas assim, não, meu sonho de vida é conhecer a Lua. Bom, tudo bem, mas é meio fora, né, da galáxia, assim. Não a Lua, mas o sonho, né? Por quê? Porque você está focando no objetivo errado. Qual é o objetivo certo? O objetivo certo é aquele que faz você acordar todo dia animado, entusiasmado, cheio de energia, cheio de alegria e ir para frente. Aí eu sei que eu estou focando no objetivo certo, mesmo que os resultados demorem a aparecer, que depende muito de qual é o projeto. Como definir tarefas de forma inteligente? Então, a primeira coisa para definir uma tarefa é saber qual é o resultado que essa tarefa vai me trazer. Isso é o mais importante, entende? Porque se você define uma tarefa sem definir o resultado que ela vai trazer, isso é girar em círculo. É a pessoa que trabalha o dia todo, trabalha, 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 e não consegue chegar a lugar nenhum. Gente, quem consegue fazer isso daqui, ó? Vê aqui, ó, esse dedo roda para cá e esse para cá, ó. Quem consegue aí é verdade, é de verdade. Faz aí. Tem gente que roda para o mesmo lado, ou então assim. Eu quero que rode um para frente e outro para trás. Você sabia que isso daqui são pessoas que conseguem usar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo? Interessante, né? Quem consegue aí? Tenta aí, me fala. Então, olha só. Definindo fases, então. Eu tenho acompanhado clientes tanto na área de coach, na área de análise comportamental, na área da programação, né? Tem gente que gosta da programação, então, antes, né, eu fazia sistema e tal, e aí a pessoa perguntava assim, Mário, qual é a melhor forma de fazer um projeto? Bom, para mim, a melhor forma de fazer um projeto é definindo fases para esse projeto. Por quê? Porque você tem alvos menores, entende? Então, quando você define um resultado grande, você define também resultados pequenos. Então, porque assim, meu projeto vai levar 5 anos, 10 anos, 20 anos para ficar pronto, ok. Mas e qual é a primeira fase? A primeira fase tem que ser pequena.
Então, eu gosto muito de dividir um projeto em pelo menos 5 fases. Mesmo que a quinta fase não seja o projeto concluído, mas pelo menos algo que já me dê combustível para continuar. Então, é assim, ó. Qual é a primeira fase? Na área da startup, a gente chama de MVP, que em inglês seria Minimal Viable Product, produto mínimo viável. Então, quando você vai montar um projeto, tem que definir assim, o que seria um resultado inicial, um produto inicial que eu consigo vender. E aí eu aprendi com Shirleyson Kaiser, que ele diz o seguinte, olha só, para aqueles que estão querendo ganhar dinheiro com alguma coisa, trabalhar para si mesmo, montar uma renda extra, não é pecado você ser funcionário de ninguém, tá? Eu sou funcionário ainda hoje e estou montando, né, e galgando essa independência financeira e ter a minha própria empresa. E aí o Case falou assim, se você lançar um produto perfeito, é porque você demorou muito para lançar. Ou seja, o produto mínimo viável, o primeiro produto, ele ainda vai sair com defeito. Ele vai sair, não é defeito, defeito é uma palavra forte, né? Dá uma outra impressão. Mas é que assim, ainda não está perfeito, né? Agora, eu não posso parar aí. Eu faço a primeira fase, que é o mínimo, é o start, é começar a sentir o público. Segunda coisa, é quando. Qual seria a segunda fase? Estou falando de fases padrão, né? Então você fala assim, Mário, me dá aí um panorama para eu conseguir desenvolver alguma coisa. Pronto, 5 fases. Primeira fase, um produto mínimo viável. Tem que ter uma esteira de produtos, né? 1, 2, 3, 4, 10. Os produtos que você tem que começar a vender. Segunda fase é quando você para de colocar dinheiro e ele zera o que entra mesmo que sai. Então, mas eu não preciso mais colocar dinheiro. Então, essa seria uma segunda fase padrão, quando fica 0 a 0, né? Quando o faturamento é igual a despesas. Terceira fase, quando ele começa a gerar faturamento e lucro, certo? Então, ele já está se mantendo e ele já está guardando dinheiro para aumentar de fase. Quarta fase, as melhorias e feedback dos clientes. E quinta fase, projeto mais completo, né? E você pode definir outras fases, ok? Então, isso daí é bom para você entender qual seria, né? Então, essa seria a definição de fase. Eu quero saber se tem perguntas, né? Foco em resultados. Você tem focado em alguma coisa que você não tem tido resultado? Tem alguma coisa que você fez sim com foco em resultado, mas você não conseguiu adquirir resultado? Tem alguma pergunta de análise comportamental, né? Primeira coisa aí é você se conhecer. Então, qual é o resultado que você espera com o que você está fazendo hoje? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. Qual é o resultado que você está esperando com as ações que você fez hoje? Qual é o resultado que você está colhendo agora? Nós estamos aqui mais ou menos 9 horas da noite, né? E eu quero saber qual é o resultado que você está colhendo de hoje, certo? Você fez um monte de coisas, você é produtivo, você... E aí, qual é o resultado que você colheu hoje? Quem é que realmente manda nos seus resultados? Quem é que faz acontecer, né? Eu quero saber isso. Tem alguma pergunta aí? Senão nós vamos caminhar já para a conclusão. O que seria a conclusão? Se tiver pergunta, eu vou responder, senão vamos trabalhar aqui a conclusão. O que é a conclusão, então? Tudo que eu foco se expande. Tudo que eu foco se expande. Então, se você foca problema, os seus problemas se expandem. E você acaba não enxergando. É como ter uma grande pedra na sua frente que você não consegue enxergar depois dela. Se você foca em solução, você vai achar cada vez mais soluções para as situações que você quer. Se você foca em fuxicar da vida alheia, cada dia mais vai aparecer mais motivos para você fuxicar. Se você foca em uma doença, cada dia mais vai aparecer mais doenças para você reclamar da vida. Então, tudo que você foca se expande. Se você focar em resultados, você vai fazer tarefas com ótimos resultados. Essa é a grande questão. A necessidade de falar com foco em resultado é definir o resultado e persegui-lo. Qual é o resultado que você espera nos próximos anos? Coloque isso no papel. Coloque isso para você entender para onde você está caminhando. E faça perguntas de como chegar a esse resultado. Então, vamos supor aqui,
Quem aqui quer aumentar a sua renda mensal financeira? Renda mensal. Quem quer aí? Coloca aí no comentário. Eu quero, para eu ver se tem alguém que quer. Porque eu consegui aumentar minha renda e muito, né? Então, como você pretende, né? Você tem esse desejo? Coloca aí, eu quero. Se não, a gente não precisa falar sobre isso, né? Se não tiver ninguém querendo aumentar a renda mensal, tudo bem, tá bom? Então, o que acontece? O resultado ele serve de parâmetro, né? Ele é aquela luz que você persegue, né? Aquela luz no fim do túnel, é aquele alvo que você tenta acertar. Então, esse é o foco em resultado. Para concluir a nossa fala de hoje é assim, ó. Qual que é a conclusão? Você pode definir o resultado que você espera, você pode definir se você está focando no objetivo certo, no lugar certo, certo? Você pode definir tarefas de forma inteligente. Então, essas tarefas têm que focar no resultado. E aí, eu vou deixar uma última frase para você, tá bom? Deixa eu ver aqui, foco. Uma última frase para você, ó. Alta performance. O que é a alta performance? É quando você tem foco no propósito e nos resultados, certo? E isso demonstra uma pessoa que tem alta performance ou que está buscando a alta performance. Ela está mais perto de conseguir alta performance. É quando a pessoa tem a visão, né, o foco no propósito e nos resultados. O que é baixa performance, de uma maneira geral? É quando você foca em tarefas. Quando você foca em tarefas, você tem baixo resultado, tá certo? E tudo que eu foco se expande, né? Então, fica essa frase aí para você entender o que é que você deve focar, né? Se você foca uma coisa ruim, ela se expande, seu cérebro entende que isso é bom para você, tá bom? Muito obrigado pela presença, que Deus abençoe, até uma próxima. Tchauzão.